Oi, gente, tudo bem? Ju, Jonatas, Éder, tudo bem? Bom, eu nunca fiz isso aqui, né? Uma live no meu perfil, já fiz um da De Propósito contra os propósitos. Mas hoje resolvi fazer isso um pouco no improviso e espero que vocês possam participar de alguma forma e que traga algum tipo de conhecimento e reflexão interessante. Por que eu resolvi falar isso? Alguns de vocês devem saber, eu sou jornalista e fiz mestrado na área de comunicação e a minha linha de pesquisa é em comunicação política. E o meu objeto de estudo no mestrado foi a cobertura jornalística da corrupção brasileira, ou seja, como que os jornais, a grande imprensa brasileira, especialmente no meu caso, a Folha de São Paulo, faz a cobertura dos escândalos de corrupção no Brasil. E o meu recorte de pesquisa foram durante 26 anos, então desde 1990 até o fim de 2016. E é um trabalho grande, né? Por isso que o recorte aí pegou a Folha de São Paulo. E desde a minha graduação eu tinha um interesse, eu me interesso muito pelo assunto das relações de poder da imprensa. Né? Então, entendendo a imprensa como um agente político, não apenas uma parte desinteressada, uma cobertura imparcial que apenas relata os fatos e não se envolve. A perspectiva que eu adoto é que a imprensa também tem uma atuação política importante, mesmo que ela busque pela objetividade. Porque quem publica esses materiais não deixam de ser empresas, né? A Folha de São Paulo, a Globo, a Record são empresas e elas têm também seus interesses políticos, econômicos, enfim, como todo esse jogo político interfere. E aí, tomando como objeto de estudo a corrupção, eu fiz essa análise. Posso mostrar um pouquinho sobre isso aqui para vocês, quais são os resultados, mas hoje eu lembrei muito da minha pesquisa, porque para escrever a minha dissertação, eu tive que ler também sobre corrupção para além dos assuntos que interessam o jornalismo, ou seja, como que os pesquisadores da área de ciências sociais, da área de ciência política principalmente, do direito, da história, da economia, como que eles olham para a corrupção, né? Então, quais são as causas, quais são as consequências, como combatê-la? E existem diferentes perspectivas em cada um desses campos. E hoje, quando o ex-ministro Sérgio Moro fez o pronunciamento dele, alguém que foi muito reconhecido nesse campo do combate à corrupção, ele fez algumas acusações ou justificou a sua saída do governo federal com algumas narrativas, né? Ele descreveu algumas coisas que aconteceram entre ele e o presidente da República que atacam diretamente essa questão do combate à corrupção no Brasil. E aí eu lembrei muito da minha dissertação. E eu nunca falei sobre ela assim publicamente. Claro, ela está publicada, quem quiser ler pode ler, está disponível, mas eu nunca incentivei as pessoas a lerem minha dissertação, não fico explorando muito isso. E aí uma amiga, uma grande amiga, que é a Bárbara, que também tem mestrado em educação, ela também é cristã, somos da mesma igreja, ela me falou: guria, lembrei da tua dissertação, imagino como que você está se sentindo nesse momento, né? E falou que eu deveria falar um pouquinho mais sobre ela. Então, por isso que eu resolvi vir aqui conversar. Espero que a gente possa ter uma troca, né? Que não seja só falar sobre isso. Mas algumas questões ali que o Sérgio Moro colocou. A primeira delas, ele disse que a relação dele com o presidente da República ficou fragilizada justamente pela interferência do Jair Bolsonaro na definição, né, do alto escalão da Polícia Federal e que isso atrapalha as investigações. E aí, quando a gente olha para os estudos sobre corrupção brasileira, causas, consequências, uma coisa bem importante de se refletir e se lembrar é que a dificuldade de se estudar a corrupção e de chegar em números fechados, em conclusões muito absolutas sobre esse fenômeno, é que é algo muito complexo. Quando a gente fala de, por exemplo, se um país é mais corrupto que o outro, a gente tem uma fragilidade muito grande nessas afirmações, porque, na verdade, se mede a corrupção, de certa forma, por um índice de percepção, ou seja, o quanto os cidadãos
percebem a corrupção no seu país. E como que eles percebem que a corrupção existe? Quando tem investigação, quando tem denúncia, julgamento, punição e uma grande cobertura da imprensa que mostra esses casos vindo a público. Se esses casos não vêm a público, as pessoas podem deixar de ter uma percepção sobre a corrupção, ou seja, imaginar que não existe corrupção, e ela ser muito maior do que aquela percebida em países que punem, que investigam e que têm uma transparência pública. Então, a gente pensa aí em alguns processos, né? De denunciar, investigar, punir e de trazer transparência muito através da imprensa. Nesses processos estão envolvidos uma coisa que a gente chama de accountability, que nada mais seria do que uma certa fiscalização de outras instituições. E aí a gente tem no sistema democrático, basicamente, dois tipos de accountability. Um chamado horizontal, que é essa fiscalização que se dá entre instituições. Então, quando eu tenho uma Corregedoria Geral da União fiscalizando o que o Executivo faz, por exemplo, ou denunciando, essas instituições, ou o próprio Judiciário, o Ministério Público, Polícia Federal, agindo para averiguar essas situações, estão promovendo uma accountability horizontal, ou seja, instituição com instituição, estão se analisando, estão se fiscalizando para garantir o ideal democrático. E a gente fala em accountability vertical quando a gente pensa no eleitor, né, nessa participação pública política, que é o momento que as pessoas depositam o voto. Ou seja, elas recebem informação da imprensa a respeito dos agentes políticos, das instituições, e no momento de votar das eleições, elas têm essa oportunidade de punir, de certa forma, através do voto. Então, no caso de corrupção, ela pode deixar de votar nas pessoas que ela considera que estiveram envolvidas em situações de corrupção e que isso, enfim, teve um efeito negativo para a administração pública. E a imprensa é vista como participante dessas duas esferas, porque quando ela traz esse julgamento público dos escândalos de corrupção, envolvendo pessoas físicas, mas também partidos e etc., de certa forma, ela ajuda a formar essa opinião pública, a construir o ideal das pessoas que não têm um acesso direto às fontes, ou seja, o cidadão comum, ele não vai diretamente no Ministério Público para se informar. Hoje a gente tem alguns mecanismos, é claro, de lei de acesso à informação, com a própria internet a gente consegue consumir muito mais essa informação, mas a imprensa ainda tem esse trabalho muito basilar, né, de pautar os temas, de dizer quais são as grandes agendas do país. E ela faz esse trabalho de ajudar o cidadão a formar a sua opinião pública e no momento das eleições ele vai exercer esse accountability vertical, de votar ou de punir através do voto. Ao mesmo tempo, ela exerce esse papel de pressão para as instituições de accountability horizontal, ou seja, o quarto poder, como a gente chama a imprensa. Deixa eu só dar um oi aqui para o pessoal. E também, se eu estiver falando algo meio abstrato, vocês me digam. E se puderem fazer perguntas, dar um alô, me ajuda aí a ser útil, né? Ela acaba pressionando, então, as outras instituições a cumprir o seu papel, né? Como uma espécie de julgamento, essa transparência pública e esse papel de deliberação mediada, como a gente chama, ou seja, o propósito de se debater, que é algo muito central na democracia, em uma sociedade complexa, como a gente fala, de uma sociedade atual, né, de uma comunicação de massa, de uma sociedade de massa, tudo isso é feito através da imprensa. Então, a gente não tem condição de todo mundo para a praça debater o que é mais importante para nós, como seria numa Grécia antiga. Então, o que a gente faz hoje é, através da imprensa, ter esse filtro e estabelecer esse debate. E aí tem uma grande discussão sobre a democracia digital, enfim, as pessoas participando de outros processos. Mas voltando à percepção, fica muito difícil a gente dizer se um país é mais ou menos corrupto através desses índices de percepção. Então, como eu disse lá no começo, eu posso ter um país que promove muito o combate à corrupção, então traz os casos a público e o índice de corrupção ser elevadíssimo.
E um outro país que talvez tenha uma corrupção até maior que esse, mas que não tem uma transparência. E aí as pessoas não percebem que essa corrupção existe. E aí um exemplo clássico que a gente traz, e que ele é bem controverso no Brasil, é se a gente comparar o período da ditadura, em que a gente não tinha esse accountability horizontal das instituições, mas principalmente desse papel da imprensa, de mediar os debates, de trazer a público essas questões, porque havia censura, a liberdade de imprensa era suprimida. Então, como que eu vou ter uma percepção de uma corrupção se eu não tenho cobertura disso? Né? O cidadão não tem acesso a isso. E aí, dos anos 90 para cá, existe um consenso entre os autores da ciência política e também do direito que estudam o combate à corrupção no Brasil, em que a grande agenda do Brasil foi combater a corrupção nos últimos 30 anos, que é a agenda da redemocratização. E com isso, os nossos números em relação ao crescimento da percepção da corrupção vão lá em cima. E gera esse questionamento, será que a corrupção aumentou após a ditadura? Ou aumentou os nossos instrumentos de investigação, até de punição, o que também é uma questão bem complicada ainda no Brasil. Por isso a Lava Jato também é tão reconhecida. E de transparência impulsionada por uma liberdade de imprensa. Então vejam como é bem delicado, né, se situar a respeito disso por essa questão da percepção, porque a gente não analisa a incidência da corrupção, e sim a percepção, como que as pessoas estão vendo isso. E aí tem diferentes índices, né? O Fórum Econômico Mundial, de 2017, ele considerava, uma análise entre os empresários de percepção, que o Brasil era o quarto país do mundo mais corrupto. Mas, de novo, com base no que veio a público, né? Fica um pouco difícil. Eu quero mostrar aqui um gráfico para vocês, que está na minha dissertação. Não sei se vocês vão conseguir ler certinho, né? A leitura é daqui para lá, na verdade. Como ele é de um período considerado longo, 26 anos, não parece tão explícito a curva de crescimento. Mas se vocês observarem, esse ponto aqui é 2010. De 2010 para cá, minha pesquisa acabou em 2016. Você percebe que a gente tem uma curva de crescimento enorme aqui. Aqui no início, é 1990. A gente tem alguns picos. Do que se refere esse gráfico? Aqui eu não estou falando de percepção de corrupção e nem de incidência. Esse gráfico aqui eu produzi com base no número de editoriais jornalísticos da Folha de São Paulo com o tema corrupção. Ou seja, o editorial é o espaço onde os jornais se posicionam. Então, é aquele espaço de opinião, não é uma reportagem imparcial, isenta, como muita gente defende. No editorial, isso é explícito, tá? Não é tendencioso, não é para manipular ninguém. O editorial é o lugar onde os jornais publicam a sua opinião sobre os assuntos mais relevantes do país naquele dia, tá? E eu analisei quantas vezes esses espaços de editorial falaram sobre a corrupção, tema corrupção, seja nacional ou internacional, durante esses 26 anos. E a gente percebe que casos internacionais, embora existam, não são muito frequentes nos editoriais, porque o assunto mais importante para um jornal como a Folha de São Paulo são as pautas brasileiras. Analisando aqui quantitativamente, né, de forma bem rasa, o que a gente percebe? Que a gente tem alguns pequenos picos ao longo desses períodos, e esses picos, eles correspondem aos escândalos de corrupção. Ou seja, aqui a gente tem Collor, né? Aqui a gente tem o escândalo do juiz Nicolau, 1998, TRT de São Paulo. Isso aqui, adivinha o que é? 2006, mensalão. Queda de novo, e aqui começa a subir, Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Então, daqui para cá, você vê que a gente tem uma curva ascendente que não parou de crescer, né? Eu parei de estudar esse período aqui, então não sei como é que a gente poderia analisar agora, seria até interessante retomar. Mas, se você comparar, aqui talvez não dê para perceber tanto que é um período longo, mas se a gente isolar esse trecho aqui, a gente vai perceber o quão significativo é o pico do mensalão e isso aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Hoje, quando o Sérgio Moro falou, né, então a primeira coisa que eu queria falar é sobre percepção, né, que é uma coisa bem delicada. Quando o Sérgio Moro falou
da interferência do executivo, né, nesses órgãos investigativos, o que ele está dizendo que tem a ver com o que eu falei antes? Que havia uma interferência nesse accountability horizontal. Ou seja, né, um poder de fiscalização olhando para outro poder, e eu tenho uma interferência que inibe isso, tá? Isso nas palavras dele. E algo que me chamou muito a atenção, porque ele foi o protagonista. Primeiro, isso aqui não é para defender o PT de forma alguma, muito menos dizer que não houve corrupção no governo do PT. Não é isso. O que eu estou querendo explorar aqui é como é complexa a análise do fenômeno da corrupção, tá? Do que a gente conhece e de uma camada enorme que a gente desconhece, e do que a gente conhece, a percepção que a gente tem sobre isso e como isso é usado como estratégia política, né? Porque o discurso anticorrupção é muito forte, mas a prática ela é muito difícil de você realmente entender o que tem ali e assumir posturas quando a gente polariza um debate em que, na verdade, diversos atores de diversos grupos e diversos partidos participam de alguma forma desse jogo em diversos momentos. Quando eu terminei meu mestrado, a Lava Jato ainda estava em curso, a gente estava no governo do Temer, já tinha acontecido o impeachment, mas Sérgio Moro ainda estava atuante lá, ele não era ministro do Bolsonaro. E eu lembro que havia uma grande discussão sobre uma possível interferência do governo federal ou não. Claro que o PT nunca se favoreceu com a Lava Jato, nem nada disso. Mas hoje, pela primeira vez, me surpreendeu muito na fala do Moro, foi ele falar declaradamente, explicitamente, que houve uma interferência, que ele não admite essa interferência, e ele admitir que enquanto ele esteve na Lava Jato, apesar de toda a rivalidade da operação, da equipe técnica e dele pessoalmente, com os investigados e também uma postura muito frontal com o PT, ele admitiu que os governos anteriores não fizeram esse mesmo tipo de interferência. E aí que eu volto para a questão dos instrumentos que foram sendo aprimorados, né, ao longo desses 30 anos de redemocratização brasileira para combater a corrupção e de como é difícil a gente perceber que, de certa forma, a gente avançou porque esses instrumentos foram aprimorados, mas, ao mesmo tempo, com esse avanço, a gente tem uma sensação de que tudo piorou, porque a percepção é maior sobre o problema. E agora, o Bolsonaro acabou de falar no pronunciamento dele de que a gente teve uma folga, digamos, uma interrupção desse excesso de pauta sobre corrupção desde que ele assumiu, porque ele colocou uma equipe técnica que, teoricamente, não comete fraudes e crimes de corrupção e que, por isso, a gente não está tendo uma percepção da análise do combate à corrupção no Brasil. Então, vejam como o discurso ele pode ser adaptado para ambos os contextos, né? Quando eu tenho eu não vou encontrar aqui o gráfico agora, mas assim, esse livro aqui, ó, Impasses da Democracia no Brasil, ele é muito legal, ele foi lançado antes ainda do impeachment da Dilma. Ele é escrito pelo Leonardo Avritzer, que é um cientista político bem legal do Brasil. E ele faz essa análise toda sobre corrupção brasileira, democracia. E uma coisa que ele defende muito é que a corrupção brasileira atual, ela tem muitas causas no nosso regime político, que é o presidencialismo de coalizão, né? Ou seja, a forma como a gente distribui os cargos lá do executivo, quem fica com a pasta tal, quem fica com o ministério tal, as alianças durante as eleições, o financiamento privado de campanha favorece que a gente tenha corrupção, porque é uma barganha, é uma troca que existe ali. Enquanto outros autores da história, da cultura, vão defender que a gente tem algumas raízes mais no patrimonialismo de Portugal, que é essa relação mal resolvida entre público e privado, e aí outros criticam isso. Autores do direito vão dizer que a gente tem muita impunidade, por isso uma perpetuação, enfim, vários marcos. Mas esse autor, ele, além de falar disso, ele faz uma crítica à capacidade do PT de cumprir com a agenda que ele prometeu, que era anticorrupção. Então veja como as coisas são cíclicas. A agenda do PT era anticorrupção e, de repente,
eles fizeram algo positivo que ele traz aqui, que foi essa oportunidade da gente punir, combater e investigar mais a corrupção. Então, se você analisar, o número de instrumentos, de instituições que investigam esse assunto no Brasil cresceu muito nos últimos 30 anos. E principalmente nos últimos 10, 12 anos, né? Então, 20 anos, desculpa. A CGU, né, a Controladoria Geral da União, foi criada em 2003, no governo Lula. Não parece contraditório? As liberdades que eles deram ali. Não estou defendendo, dizendo que não aconteceu, mas veja como pode ser um discurso, os discursos podem ser adaptados e servir a diferentes contextos. O PT pode dizer que deu liberdade de investigação e que por isso a gente tem um alto percentual de corrupção no Brasil e que eles proporcionaram isso. Hello, Felipe. Que eles proporcionaram tudo isso e estavam sofrendo as próprias consequências de ter defendido essa bandeira, digamos assim. E agora a gente está ouvindo exatamente ao contrário, né? Então a gente não está tendo muita investigação sobre isso, é uma pauta que está dormente, e o presidente da República diz que isso não está acontecendo porque ele fez uma limpeza, digamos, e que quem trabalha com ele hoje tem idoneidade, tem caráter e não se envolve com isso. Será? Então, as duas versões podem ser questionáveis, porque o fenômeno é complexo, é muito difícil, a gente sempre vai se basear numa análise e vai tirar conclusões a partir do que a gente enxerga, né? Mas em termos de corrupção tem um terreno muito mais profundo de questões que não estão aparentes ali e que não podem, de certa forma, ter conclusões tão contundentes sobre cenários que são de previsão, né? Que a gente não consegue mensurar. Quando se descobre um caso, se investiga e se pune, a gente tem uma perspectiva. Mas se nós não conseguirmos investigar e denunciar e punir, isso pode se perpetuar por muitos anos, caducar e etc. E a gente ficar com a falsa impressão de que tá tudo bem. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha separado para falar. Mas também eu queria ver se, de certa forma, isso contribui de alguma forma. E também queria que vocês trouxessem perguntas, né? E repetindo, talvez alguém entrou no meio, de forma alguma isso aqui é para defender o PT ou dizer que não houve corrupção no PT. De forma alguma. O que eu queria trazer um olhar da ciência política, dos estudos, sobre a importância da gente ter independência nas instituições de investigação e usando a própria fala do ex-juiz Sérgio Moro e agora ex-ministro também, que admitiu, né, trabalhando na Lava Jato, que anteriormente ele teve mais liberdade para atuar dessa forma, mesmo fazendo um conflito direcionado ao antigo governo executivo, e agora que ele faz parte desse governo, ele não tem tanta liberdade para isso, né? E aí eu acho que isso é tão complexo da gente entender que eu lembrei desses conceitos, né, principalmente sobre percepção, que eu acho que é uma coisa importante, e queria dividir com vocês. Um outro conceito que eu não falei é de tolerância, porque além daquilo que a gente percebe através da cobertura da imprensa, da forma que ela faz essa cobertura, a gente também tem que analisar como uma comunidade, uma sociedade tolera ou não a corrupção. Então, existem para alguns contextos, por exemplo, o nepotismo, você colocar um familiar em um cargo público em determinadas circunstâncias, pode ser considerado corrupção. Porque até a definição de corrupção, ela não é um consenso fechado, né? Existem nuances ali. O Ministério Público, se eu não me engano, estipula 18 tipos de crime por corrupção. Então, isso é abrangente, né? Pode envolver agentes públicos, privados, e de que forma isso envolve dinheiro, envolve favorecimento, enfim. Para algumas comunidades, uma relação de nepotismo, por exemplo, pode ser muito naturalizada e aceita, e não pode gerar um escândalo. Para outras, não. Então, dependendo da sociedade, se ela é mais rigorosa nesse tipo de punição, a tolerância e a percepção também vão se alterar nesse contexto, né? Então, fica até mais difícil a gente comparar um país para outro por conta disso, né? Como que aquela sociedade enxerga aquilo? E aí, num contexto de polarização, como a gente vive no Brasil, eu percebo como isso se altera de acordo
com os agentes políticos que a gente tem preferência, né? É um procedimento um pouco do que a gente chama de mídia hostil, quando a gente estuda cobertura jornalística. O conceito de mídia hostil diz respeito ao fato de que quando a gente olha para uma matéria jornalística e ela contraria as nossas convicções, mesmo que ela seja muito bem feita, muito ética, a gente tem aquela intenção de considerá-la tendenciosa, né, manipuladora. E quando ela reafirma os nossos valores, quando a gente pensa que a matéria foi bem feita, que ela ficou do lado certo, a gente acredita que ela tem mais qualidade. E isso é perigoso, ainda mais agora com fake news, né? As pessoas podem achar verdade ou mentira de acordo com as suas ideias. Deixa eu ler aqui o que o Guilherme tá falando. Tá me entregando que eu já fui professora. Professora, indica referências para estudar sobre a contabilidade, please. Tô surtando com umas ideias com direito constitucional. Puxa, vou me meter aí no terreno que eu não entendo, né? Na verdade, eu não sou do direito. Eu dei uma estudada sobre isso para minha dissertação, posso te passar assim as referências. O autor que eu li, que fala especificamente do ponto de vista jurídico da análise da corrupção, é o Furtado. É uma tese de doutorado dele. Deixa eu ver aqui se eu tenho o nome certinho da tese. É bom ter as referências arrumadinhas por causa disso. Não achei rápido aqui, mas eu tenho o documento, posso mandar para você. Ele é a pessoa dos que eu li que mais acusa a impunidade brasileira como um fator agravante da corrupção. Ele entende que a impunidade é que gera a corrupção brasileira. Jonatas, Esther, basicamente um governo que controla o editorial jornalístico molda a opinião pública com mais facilidade. Isso mesmo? De certa forma, sim, só que, veja, aí eu gosto de uma referência chamada, que é um professor que estuda também a comunicação política, Fernando Azevedo. Ele discute um conceito muito interessante de diversidade interna e externa nos jornais. Por quê? Quando a gente olha para o jornalismo tradicional, na verdade o jornalismo profissional, que no caso brasileiro é uma herança que a gente tem do jornalismo americano, a gente coloca como base de valores, de odontologia, ou seja, de padrão ético, a imparcialidade. E por isso que a gente pede tanta objetividade. O jornalista não pode se envolver, ele não pode assumir um lado. Só que ao longo do século XX, os estudos chegaram à conclusão que isso é impossível e que é no máximo um norte utópico. Eu posso tentar ser objetivo, mas só a questão da pauta que eu vou escolher fazer e a pauta que eu vou deixar de fazer, o título que eu vou dar e o que vai ficar lá no rodapé e ninguém nem vai ler, isso já é, de certa forma, me posicionar. Porque quando eu coloco no título, eu escolho o que eu acho mais importante, o verbo que eu escolho, né? Então, tudo isso é, de certa forma, ajudar a construir uma opinião pública. Então, assumindo que é impossível ser neutro, embora isso possa ser, de certa forma, favorecer o jornalismo em termos mercadológicos, isso é outra discussão. Assumindo isso, a gente entende que o que a gente precisa para um jornalismo exercer mais qualidade no ambiente democrático é pluralidade. Ou seja, vai ter alguém que vai ser extrema direita e vai ter alguém que vai ser extrema esquerda? Tudo bem. Mas isso precisa ser, primeiro, transparente. Então, o jornal, se ele tem um editorial, ele tem espaço para dizer, nós pensamos assim. E o que você vai ler aqui reflete isso. Então, você está sendo honesto com o teu leitor. Ele vai ler o jornal e vai saber, esse jornal pensa de certa forma. E tudo que está ali é sobre isso. Se eu tenho uma estrutura, um sistema midiático no país, que primeiro tem liberdade de imprensa, ou seja, o governo não controla as publicações, né? E os empresários também não controlam, porque eles podem exercer algum tipo de poder por causa dos anúncios. E esses jornais, por mais que eles assumam posturas muito robustas e contrárias, opostas, cada um tem a liberdade de atuar na esfera pública, ou seja, as pessoas podem consumir jornais que pensam de formas diferentes. Eu tenho uma democracia melhor, porque eu tenho uma pluralidade externa, ou seja, dentro do jornal ele não é plural, ele pensa igual do início ao fim.
Mas eu posso um dia ler um jornal, outro dia ler outro. Eu, como cidadão, tenho esse direito à comunicação de escolher e formar minha opinião. Essa é uma perspectiva. A outra é a da diversidade interna, quando um jornal fala, não vou assumir um extremo, não vou defender apenas uma bandeira, não vou me posicionar, vou adotar uma postura teoricamente neutra, imparcial, mas dentro do jornal as pessoas vão ler diferentes perspectivas. Então, por exemplo, vamos debater a questão do aborto? Então, nós vamos colocar duas pessoas que pensam diferentes, de formas opostas, e as duas vão ter espaços proporcionais para compartilhar suas ideias e seus argumentos sobre esse assunto. Então, eu sou leal no sentido de proporcionar as duas coisas. Então, é bem legal esse conceito do Azevedo, porque ele fala assim, a pluralidade pode ser interna ou externa, vai depender e vai variar. O objetivo, em termos de política pública, ou seja, o que o governo pode garantir para que a gente tenha uma cobertura de imprensa mais democrática, é que se tenha liberdade para fazer isso. Agora, uma questão que é difícil é que no Brasil a gente não tem regulação da imprensa, né? E aí trazem isso para o debate da censura, para dizer que a gente não, que se a gente regular a gente vai censurar. Mas aí a gente tem o problema dos excessos, né? Existem situações que as pessoas não são respeitadas e etc. E esse é o meu tema até de doutorado em políticas públicas para outro dia. Mas sim, se a gente tem um controle editorial dos meios de comunicação, a gente não tem liberdade de imprensa, e sem liberdade de imprensa a democracia fica fragilizada. A Bia, mídia hostil, que legal esse conceito. Quais as referências para esse tema? É um termo antigo, do século XX, eu não vou saber assim, a origem dele, mas eu sei que tem algumas leituras do professor Wilson Gomes, que é um professor bem reconhecido, lá da Bahia, que estuda democracia digital, inclusive. Eu acho que eu tenho um artigo dele que fala só sobre mídia hostil. Eu posso te mandar, Bia, se você me pedir. Tem um livrinho dele aqui também, que é bem pequenininho. Quero ver se eu... É bom que eu tô sentada aqui no escritório e eu consigo pegar as coisas. Aqui, ó. Jornalismo, Fatos e Interesses. Eu gosto desse livro dele porque ele é super curtinho. Ele fala, assim, dos conceitos básicos do jornalismo, com o que ele se compromete em relação à verdade, e aí tudo que envolve isso, né? Que não é só o jornalista ali que digita a matéria, que às vezes a gente lincha ele, mas ele é um peão, né? Ele é o trabalhador. Existe toda uma estrutura por trás e relações de bastidores que a gente não conhece. Então, esse livrinho aqui é bem legal, me ajudou bastante nesse sentido. Falando em mídia hostil, tem um outro conceito interessante, que é efeito de terceira pessoa. Que normalmente a gente olha para uma matéria ou analisa assim no geral e fala, as pessoas são manipuladas, porque as pessoas caem em fake news, porque as pessoas não checam informação, as pessoas... A gente sempre coloca o efeito de terceira pessoa. A pessoa assiste novela e é influenciada. Eu não. Né? Então, por isso até que as pesquisas fazem análises cruzadas, sabe? De você questionar num formulário o que você faria. Mas você acha que terceiros fariam? Porque às vezes as pessoas tendem a atenuar a opinião intelectual sobre elas mesmas. E quando a gente pergunta sobre os terceiros, elas são mais honestas. Então, tem esse truque aí nas pesquisas para chegar em dados mais confiáveis. Ai, minha professora de português do ensino fundamental, professora Patrícia, eu vou ficar emocionada. Obrigada por estar aqui, fico feliz em ver. Olha aí, ó, uma pessoa responsável por hoje eu escrever bem, amém. Isso eu não tenho falsa modéstia, eu escrevo bem sim, a professora Patrícia faz parte disso. Não lembro de tudo dos verbos intransitivos diretos, mas eu sei aplicar. E isso é importante, né, professora? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, acho que não tem. Bom, gente, eu acho que era isso. Eu queria contar um pouquinho aqui da minha percepção que eu tive hoje em relação a todas essas transmissões. Eu acho que para quem gosta de política como eu, a adrenalina fica alta, assim, né? Porque são muitas questões e eu acho que impacta muita gente tudo isso. E aí vem meu lado social, né? De olhar
as demandas sociais, e eu fico bem afetada, assim, de saber que as pessoas que vão se impactar mais já estão sendo impactadas, talvez nem tenham essa dimensão disso tudo. Enfim, é cruel. Mas espero que, de alguma forma, cada um de nós possa contribuir, né, naquilo que pode fazer, não só nesse momento, mas em todos os momentos. E se vocês tiverem dúvidas sobre jornalismo, cobertura política e também impacto social, eu estou sempre disponível para trocar ideias e, quem sabe, a gente colaborar. Bom fim de semana!